Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi para você de casa. São Paulo prepara a compra de jogador, William Gomes fala sobre a falta de oportunidades aqui no Morumbi. Reunião hoje urgente no CT da Barra Funda, a torcida vai cobrar jogadores e o treinador, além da diretoria também. Diretoria negocia acordo, Fernandinho oferecido ao São Paulo, tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, fica até o final, não será por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal, mas antes... Quer aí acompanhar todos os jogos, não perder nenhum jogo do nosso Tricolor do Morumbi, além de assistir os jogos de outros campeonatos também, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano, Bundesliga, Campeonato Francês, Português e muito mais, além de filmes e séries, lançamentos e desenho pra molecada também, tudo em só uma plataforma e rodando lisinho, sem travamento. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do pessoal da TV Torcida, clica lá, entre em contato com eles pelo WhatsApp e lá você vai conseguir fazer o seu teste gratuito para você ver a infinidade de canais que tem lá, rapaziada, além também de um ótimo serviço que não trava, roda lisinho, um ótimo custo-benefício para você aí que não quer perder nenhum jogo do nosso Tricolor do Morumbi e acompanhar outros jogos também, filmes e séries, lançamentos, desenhos e muito mais, fechou? Link no primeiro comentário fixado, entre em contato lá, roda a vinheta, editor, e bora para as notícias. E hoje pela manhã, finalmente uma boa notícia, né, nação? Hoje pela manhã, duas boas grandes notícias, na verdade. Lucas Moura e Pablo Maia correram no gramado pela primeira vez, rapaziada. O atacante está se recuperando aí de um trauma no joelho direito, né, que aconteceu na partida contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, lá no pasto do Allianz Parque. Teve esse problemão ali, sempre quando o São Paulo vai para o Allianz Parque tem algum problema, né, impressionante. E o volante, o Pablo Maia, está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, tá, que aconteceu na partida contra o São Bernardo, salvo engano, na casa do São Bernardo. Ali foi uma questão mesmo de dividida e tal, não tem nada a ver com o sintético não. Lucas não precisará de passar por cirurgia, como muitos se questionaram por ali, né, nas redes sociais. Foi feito ali alguns comentários em alguns grupos do WhatsApp que o Lucas iria passar por cirurgia. Não, ele não vai passar por cirurgia, no máximo em 2 semanas ele deve estar de volta aos campos. Já o Pablo Maia deve retornar apenas no segundo semestre, porque ele passou por cirurgia, é uma situação diferente da do Lucas Moura, né? Bom, falando em lesão, a Arboleda saiu no intervalo do jogo da última quinta-feira, né, no Morumbi, aquela vergonha que aconteceu lá que eu não quero nem lembrar. Sua saída preocupou muito o torcedor são paulino, até porque temos esses problemas aí, Oscar, Lucas, Pablo Maia saindo aí por lesão, ausências por lesão, o Luiz Gustavo fora por questão de saúde, tá? O torcedor de São Paulo tá vendo que a bruxa tá solta e já tá daquele jeito, né? Aí vai o Arboleda e sai no intervalo ainda, preocupa muito mais. A reapresentação do São Paulo aconteceu ontem no CT da Barra Funda, na verdade foi ontem, né? E o Arboleda fez exames médicos. Segundo o clube, a Arboleda teve uma sobrecarga muscular, tá? Ele será reavaliado diariamente pelos médicos do clube. É bem provável que amanhã seja poupado, até porque o time do São Paulo amanhã para encarar o Cruzeiro deve ser um time bem alternativo, tá, rapaziada? A Arboleda não teve lesão detectada, foi só uma sobrecarga mesmo, embora essa sobrecarga aí tenha acontecido, ele vai ficar fora, mas não é uma lesão grave. E essa sobrecarga acontece pela quantidade de jogos, minutos em campo do jogador, né? O Arboleda é o jogador do elenco com mais minutos em campo, mais de 1.400 minutos que o Arboleda tem somados em campo aí pelo São Paulo. Ele tem mais jogos, ele tem mais minutos do que o Rafael, que é goleiro, por exemplo, né? Enfim, não é uma lesão, mas ele vai ser poupado do jogo de amanhã contra o Cruzeiro, tá? Bom, a pressão interna no São Paulo está muito forte, como eu falei ontem, né, pra vocês. O empate vexatório contra o Alianza Lima machucou muito. Eu sei que o Alianza Lima não é lá esse lixo todo como muitos pintaram por aí. Os caras eliminaram o Boca Juniors, que também não tá essas coisas todas, né? Muito mais a tradição do que o time mesmo. Mas eliminar o Boca Juniors por uma La Bombonera não é pra qualquer um. E o Alianza Lima fez isso, né? Tem jogadores experientes como Hernan Barcos, Paulo Guerreiro, outros jogadores que jogaram aqui no futebol brasileiro também. Não é um time bobo, mas o contexto da partida fez com que esse empate fosse vexatório e caísse na torcida de São Paulo com sabor de derrota.
Mas enfim, a torcida perdeu a paciência de vez, querem a demissão do Zubeldia o mais rápido possível, até mesmo a organizada, que estava paciente até então, perdeu a paciência total, gente. Hoje, às 5 horas da tarde, não sei que horas que você está vendo esse vídeo aqui, mas às 5 horas da tarde, vai ter uma reunião no CT da Barra Funda. A torcida independente fará uma comissão e estará presente lá no CT. Baby, presidente da organizada, confirmou que eles estarão lá para cobrar jogadores, dirigentes, treinadores e por aí vai, tá? A ideia é cobrar realmente. Em nota oficial, Baby postou o seguinte em um dos trechos da nota, abre aspas: nesse sábado às 5 horas da tarde, nossa comissão estará no CT da Barra Funda, pois todos devem explicações. Serão cobrados diretoria, comissão técnica e elenco, com a contundência e exigência de respostas, sem violência, que nunca ajudou ninguém nessas situações, mas só sairemos de lá com a resposta de que vão honrar o São Paulo Futebol Clube e a torcida que conduz, fecha aspas. Será que agora os jogadores passarão a jogar bola? Porque não jogam desde o ano passado, né? Será que agora a comissão técnica vai acordar e entender o que é São Paulo Futebol Clube? Porque parece que não entenderam até agora. Abrir 2 a 0 e recuar time no estádio do Morumbi lotado com o torcedor apoiando não é São Paulo Futebol Clube. Não é o DNA do São Paulo Futebol Clube. Essa é a verdade. Enfim, para chegar a esse ponto da Independente, que tava mal paciente há muito tempo, só apoiando, pra chegar ao ponto da Independente ir no CT da Barra Funda, é porque o negócio passou do ponto realmente. E a queda do Zubeldia parece estar muito próxima, tá? Eu acredito que eles não vão demiti-lo agora, mas a partir da pausa para o Super Mundial de Clubes, quando terá um bom período para treinamento e tal, eu acho que o São Paulo vai aproveitar esse período para trocar o comando. Minha opinião, tá? Mas aí tem que ver se não vai ser tarde demais, né? É aí que tá, vamos ver. Ferreirinha, gente, melhor jogador do time aí, foi substituído na quinta-feira e o time, no lance seguinte, tomou o gol ali do Alianza Lima, né? O Zubeldia afirmou na entrevista coletiva que foi uma forma de poupar o jogador com possibilidade de lesão muscular. O Ferreirinha acabou de voltar, gente, pelo amor de Deus. O Ferreirinha ele foi substituído em todos os jogos que ele fez como titular. Mas enfim, né? O treinador teve a genial ideia de tirar o Ferreirinha e colocar o Wendel, lateral esquerdo, improvisado ali no setor. E os gols da Alianza Lima vêm justamente do lado esquerdo, né? Curiosamente ou não. Assim, o Zubeldia recuou o time, colocando o Wendel, chamou o adversário pra cima e tomou os gols. O Zubeldia atribui a substituição ao elenco curto atualmente, né? As únicas opções que tínhamos na ocasião era Ria Francisco e André Silva, bem que o Zubeldia poderia ter colocado o André Silva ali para fazer a ponta direita e jogado o Lucas Ferreira para a ponta esquerda, era o óbvio a se fazer. Assim ele manteria o time ofensivo, empurrando o adversário para trás, né? E não chamando o adversário para você. Tanto que após ceder os 2 gols ali do empate, o Zubeldia vai e faz isso. Ele coloca o André Silva para jogar como ponta. Enfim, o Zubeldia errou nas mudanças, mas ele não assume a culpa, né, gente? Henrique Carmo também poderia ser uma opção, mas nem relacionado ele foi. Não entendemos, não estamos entendendo por quê, né? Já que renovou o contrato do moleque até 2028. É estranho o que tá acontecendo no São Paulo, tá? O elenco curto acontece pois o São Paulo liberou quase 20 jogadores na última janela de transferências. Entre eles, atletas que poderiam fazer o lado esquerdo ali muito melhor do que o Wendel. Nada contra o Wendel, não tô falando que ele é ruim, que toda a culpa foi dele, não. Mas poderia ter opções melhores, não fosse essa debandada que o São Paulo fez aí na última janela, né? Atletas como Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Eric, William Gomes poderiam fazer esse setor. William Gomes que inclusive saiu pois não teria oportunidades no time titular. O garoto nunca caiu nas graças do técnico Luiz Zubeldia. Impressionante, né? Inclusive, William Gomes falou sobre as oportunidades, ou melhor, a falta delas no São Paulo, enquanto ele esteve aqui. Veja só o que ele disse em entrevista ao jornalista André Hernan. Tinha essa promessa de que você jogaria mais esse ano? Eu sempre falaram pra mim que as oportunidades iam chegar. Então, tipo assim, eu não acredito muito em promessa, sabe? Eu acredito muito na verdade. Então, continuar trabalhando, esperando minha oportunidade chegar. Só que em alguns momentos eu via que tava mais distante, entendeu? Então isso foi prejudicando um pouco a relação, mas nada muda, né? O trabalho sempre continua igual. E assim, a sensação que eu tenho, eu vejo
de termômetro de torcida, é que de repente, pô, você poderia ter tido mais oportunidades. Isso também pesou? Eu acho que todo jogador quer jogar, independente de ser jovem, de não, todo jogador quer jogar. Então, eu tinha muita vontade de jogar, eu achava que eu merecia as oportunidades. Eu sempre tive isso na minha cabeça, falei, cara, eu trabalho bem, eu entro bem. Então, isso foi indo aos poucos, foi mudando meu pensamento. Mas aí, a partir do momento que eu vi que uma oportunidade chegou pra mim, que seria diferente, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade. E essa falta de espaço, gente, é uma escolha exclusivamente da comissão técnica, porque a diretoria queria que o Zubeldia colocasse o menino pra jogar, mas o Zubeldia era que não gostava do garoto e não colocava pra jogar. O treinador que deu o aval, ele deu o aval pro São Paulo negociar o garoto, pois não iria ter oportunidades pro jogador, né? Pouco tempo depois se passou, né? E agora o Zubeldia culpa o elenco curto pelas suas burradas, sendo que ele tinha opções aqui. Mas ele fez algum esforço pro Nestor ficar? Pro Michel Araújo ficar? Pro William Gomes ficar? Não, ele não fez. Lembrando que o Zubeldia queimou o William Gomes na Libertadores do ano passado, colocando ele pra jogar como titular e tirando ele com 30 minutos de jogo. Mas ele sentiu a pressão, não jogou bem. O Luciano não jogou bem aquele jogo, o Caleri não jogou bem aquele jogo, o Lucas não jogou bem aquele jogo, nem por isso ele tirou esses 3 jogadores. Mas é muito mais fácil tirar o William Gomes, né? Porque é moleque, né? Porque é garoto, né? Aí fica complicado. Enfim... Tem novidade quanto ao William Gomes também, rapaziada. Tem notícias aqui, ó. Nos últimos dias, o Porto, que comprou o William Gomes, acertou aí o primeiro pagamento, a primeira parcela do pagamento pela compra do jogador, tá? O clube português acertou a compra de William por 9 milhões de euros. Nossa, muito pouco, inclusive. 55 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do atleta. O São Paulo fica com 20%. A primeira parcela foi paga e em breve mais parcelas serão. O William tava bem lá em Portugal, chamando a atenção dos torcedores, né, dos dirigentes, repercutindo bastante, né, foi uma grata surpresa lá no Porto. Ele se lesionou nos últimos dias aí, teve uma entorse no tornozelo direito e ficará mais ou menos umas 3 semanas afastado, tá? Mas o William Gomes aí explicou o motivo da sua saída. E foi isso, né, rapaziada? O que vocês acharam? Comente aqui abaixo. Enzo Dias vem fazendo bons jogos desde que chegou ao São Paulo, tá? Está agradando a comissão técnica, a torcida e diretoria. Tanto que o São Paulo já abriu negociações para comprá-lo em definitivo. A informação partiu inicialmente do portal Gol Brasil. O São Paulo abriu negociações formais com o River Plate pela compra em definitivo de Enzo Dias. O clube do Morumbi está satisfeito com as atuações do Enzo Dias, tá? Existe uma cláusula de renovação automática ou de compra automática do jogador no contrato, mas o São Paulo quer se antecipar a ela e fechar logo a compra do lateral esquerdo. A ideia da diretoria é diminuir o valor do passe fixado. O passe está fixado em 2 milhões e 600 mil dólares, tá? 15 milhões e 200 mil reais na cotação atual. No entanto, o São Paulo quer pagar 2 milhões e meio de dólares, 14 milhões e 600 mil reais, tá? Até aqui o Enzo Dias fez 15 jogos pelo São Paulo, sendo 12 como titular. A título de curiosidade, Enzo Dias, se jogar 60% dos jogos, seria comprado de forma automática, porque a cláusula seria acionada, mas o São Paulo nem vai esperar essa cláusula ser acionada e já vai comprar o jogador antes do prazo. Ele que está emprestado até o final do ano, mas deve ser comprado antes do prazo acabar, do empréstimo, né, acabar. Enfim, pra você, o São Paulo faz bem em comprar o Enzo Dias já logo de cara? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falamos anteriormente sobre o tal elenco curto do São Paulo, né? O meio de campo é um dos setores aí que está enfrentando esse problema. Pablo Maia lesionado, Luiz Gustavo com problemas de saúde, são desfalques do São Paulo. Hoje, para a função de primeiro volante, não temos ninguém à disposição, tanto que o Alisson está fazendo dupla com o Marcos Antônio, mas os dois são segundo volantes, né? Luan está voltando, né? Tá treinando ali, foi reintegrado ao elenco, mas ainda não foi relacionado para nenhum dos jogos até o momento e nem sabemos quando ele será. Eis que ressurge um nome comentado aqui no canal em fevereiro deste ano. Fernandinho foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. A informação foi trazida pelo jornalista Rafael Emiliano do portal Avante Meu Tricolor. Eu acho que é esse o nome do portal, né, rapaziada? Fernandinho está livre no mercado desde dezembro do ano passado, quando deixou o Atlético Paranaense. O veterano de 39 anos foi especulado aqui no São Paulo neste ano já. Isso para suprir a ausência de Pablo Maia, que se lesionou feio, né? Contudo, o negócio não avançou, na verdade nem abriu negociação pela contratação. O São Paulo tinha sinalizado com a proposta de contrato de produtividade com salário baixo, o que não teria agradado ao staff e nem ao jogador. Agora, com a ausência do Luiz Gustavo, o Fernandinho
foi oferecido ao São Paulo. Fernandinho, inclusive, que é amigo pessoal do Luiz Gustavo, né? O que poderia ser um facilitador de sua chegada no clube do Morumbi. O São Paulo recebeu o nome do Fernandinho e já analisou, porém rechaçou a ideia de ter Fernandinho no elenco, né? Mesmo com o elenco precisando de um primeiro volante para o setor, mas o São Paulo não quis, muito pela questão financeira. Luan já está voltando e pode ser utilizado como primeiro volante. Thiago Mendes, que é mais um segundo volante, chega em julho e pode fazer a função de primeiro volante, como já fez diversas vezes na carreira. Negruti, que subiu da base, né? E em tese seria uma opção para primeiro volante. É opção ainda, mas é aquilo, né? Menino da base, o Zubeldia não gosta muito e não vai utilizá-lo. Enfim, Fernandinho foi oferecido ao São Paulo, mas recusado. Você teria aceitado, teria contratado o Fernandinho para o São Paulo? Acha que ele poderia cair bem nesse elenco? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo e eu fui.